Ei, caros colegas, tudo bem? Todos aqueles que estão aqui acompanhando, iniciando para acompanhar a nossa conversa com o professor Flávio Tartucci. Estou só aqui esperando o professor entrar na nossa live para que a gente possa iniciar esse bate-papo. Quero só um pouquinho de paciência de vocês para que a gente possa iniciar essa conversa, tá, pessoal? Um minutinho, e assim que ele entrar aqui, a gente já começa essa conversa. Professor, está conectando o professor e a gente já começa. Professor, boa tarde. Como você está? Boa tarde, doutor André. Tudo bem? Tudo bom. Tivemos um pequeno probleminha no início do horário que a gente marcou, mas acho que agora a gente está aí para explorá-lo, tá? Primeiro, gostaria de agradecer. O senhor está me ouvindo bem? Tá tranquilo? Gostaria de agradecer a participação, aceitar o convite do Colégio Notarial do Brasil, Seção São Paulo. Estamos vivendo esse momento difícil e com os cartórios também passam por esse momento difícil, tendo um movimento muito mais baixo, mas também a gente tem que aproveitar esse tempo para que a gente possa aprender, aprimorar a atuação, e nada melhor de tê-lo conosco para que a gente possa aprender com os seus ensinamentos. O senhor, que é um jurista, um dos maiores civilistas da atualidade, mas que tem uma característica muito, muito interessante, que é não apenas pensar o direito posto, mas pensar muito o direito que pode ser posto, ou seja, trabalhar questões de aperfeiçoamento do direito, das normas, das leis, e eu sei da sua participação com relação a projetos de leis, de alterações legislativas, e por isso que ter a sua mente conosco, pensando a nossa atividade, pensando o extrajudicial, é um prazer enorme, e tenho certeza que todo o pessoal, todos que estão nos vendo, os notários que estão nos assistindo, vão aproveitar, e os funcionários, os escreventes, vão aproveitar muito esse tempinho conosco. Muito obrigado. Boa tarde, doutor André. Vou pedir só para que para a nossa live não cair, porque o sistema não está muito bom, para você limitar os comentários, né? Porque senão a gente não consegue... Se eu souber onde fazer isso... Isso, aí embaixo na sua tela vai ter o comentar, aí vai ter 3 linhas ao lado, é só apertar e vai ter limitar comentários. Tem que desativar. Isso, desativar os comentários. Legal. Pronto, feito. Depois a gente ativa no final. Eu tenho adotado essa prática, não é por antidemocracia, não. É justamente para a live não cair e depois a gente abre no final para as perguntas dos colegas. Bom, eu estou aqui, nesse momento, assistindo na TV Câmara o debate do projeto 1179 de 2020, né, que é o projeto de lei que cria um regime transitório em matéria de direito privado. Surgiu no Senado Federal, eu fiz algumas contribuições e fiz agora também contribuições para a Câmara. E estou aqui com o fone ouvindo aqui alguns trechos, porque esse projeto é muito importante. Outros países também têm feito isso para a gente enfrentar a crise, né? Chamemos de normativa extraordinária. Vamos colocar assim. Precisamos. Isso. Precisamos. Ele trata de prescrição, de uso capião, trata de direito de família, direito das sucessões. E eu estou acompanhando aqui que começou agora a votação, os deputados falando de forma favorável e forma contrária. Bom, mas eu gosto muito desse tema de extrajudicialização do direito privado, e é a minha linha de pesquisa hoje. Eu coordeno o mestrado da Escola Paulista de Direito e sou coordenador geral do mestrado, e lá nós temos linhas de pesquisa sobre soluções extrajudiciais para conflitos empresariais nacionais e internacionais. E esse semestre a minha disciplina é justamente sobre extrajudicialização do direito privado. Temos lá vários alunos que são registradores, que são notários, e realmente eu penso que muitas das atividades
que hoje nós temos no âmbito do Poder Judiciário, elas poderiam ser transferidas para os cartórios. Isso, em certa medida, já vem acontecendo, né? Temos aí a lei de 2007, a lei 11.441, que trouxe a possibilidade do divórcio e também do inventário extrajudiciais. Tivemos o Código de Processo Civil, que trouxe a possibilidade da usucapião extrajudicial no cartório de registro de imóveis. E temos também normatizações interessantes, como o provimento, primeiro o provimento 63, depois o provimento 83, que regulamentaram a decisão do Supremo sobre multiparentalidade, sobre parentalidade socioafetiva, e que trouxeram para o cartório de registro civil também um certo poder decisório sobre a multiparentalidade, né? Eu sou favorável, participei da banca de doutorado do professor Leonardo Brandelli há uns 10 anos atrás, que realmente os registradores e os notários, em geral, tenham um poder decisório aumentado. E contribuir nesse sentido para a Comissão Mista de Desburocratização, um projeto de lei imenso, né? E trata justamente dessas medidas de extrajudicialização ou de desjudicialização, o que eu acho que a pandemia de Covid acaba acentuando a sua necessidade. Sim. Então, o senhor citou a Lei 11.441, que eu acho que podemos ter ela como um marco, uma quebra de paradigmas, né? Talvez o primeiro grande marco, a primeira grande quebra de paradigmas. Agora, o senhor entende que esta lei ela foi pontual, ou ela vem num movimento? Porque desde 2007 para cá, por mais que tenhamos esses pontos de extrajudicialização, eu não vi um movimento neste sentido mais forte, algo sistemático. E eu queria saber a opinião do senhor nesse sentido. O senhor vê ela como um ponto fora da curva, aliás, curva, que hoje em dia a gente só fala nisso, né? Achata a curva para lá. Então, ponto fora da curva, ou ela é uma curva mesmo sendo feita com várias outras medidas? Olha, eu acho que ela não é um ponto fora da curva, ela é talvez o início da curva. O que a gente esperava, e acabou não acontecendo, e acho que isso também agora, com todos esses problemas que temos, vai acabar ficando um pouco mais para frente. O que a gente teve de iniciativa que realmente deveria ter sido aprovado foi esse projeto de lei, esse grande projeto de lei, no final de 2018, apresentado pelo senador Anastasia, da Comissão Mista de Desjudicialização e de Desburocratização. Esse projeto, do qual eu colaborei, fiz algumas sugestões, por exemplo, trazia a possibilidade de alteração do regime de bens de casamento diretamente por escritura pública, né? Ou ainda a possibilidade de você fazer o inventário e o divórcio extrajudiciais, mesmo havendo testamento no caso do inventário e mesmo havendo filhos menores ou incapazes, com a atuação do Ministério Público junto ao tabelião que lavrará a escritura, né? Então, o que aconteceu é que a gente vinha com essa curva até que 2019, me parece que essa ideia, esse projeto de lei acabou não seguindo adiante. Até se falava no começo de 2019, ano passado, que iria ser aprovado, que havia um acordo de líderes para sua aprovação, e agora veio a pandemia, né? Mas acho que a pandemia acaba incentivando mais ainda medidas extrajudiciais e medidas facilitadoras, porque o mundo vai mudar bastante e já está mudando. E nesse sentido, então, vamos sistematizando essas alterações e as propostas que o senhor apontou. O senhor entende que está havendo, então, uma mudança nas formalidades exigidas, e a partir dessas mudanças há uma prevalência da autonomia das vontades, ou seja, as pessoas estão, palavras que na moda, se empoderando, ou seja, empoderadas nessas decisões, ou seja, com menos fiscalização judicial, e com isso a sua vontade tem maior força, ou só acredita que falta, então, uma sistematização dessas alterações? Por que eu digo isso? Porque pouco se discute no Brasil a razão das formalidades, né? Ou seja, no Brasil não discutimos
o porquê da forma e da formalidade, dos efeitos dessa forma e da formalidade. Isso, no meu ponto de vista, isso torna difícil o debate na medida em que nós trabalhamos um movimento binário. Ou é formalismo, ou não é formalismo, ou é burocracia, ou não é burocracia. E isso faz com que a gente não consiga escolher quais atos específicos nós desejamos ter formalidades e quais são elas e quais nós não desejamos. Por isso que eu falo, aparentemente a 11441 ela diminuiu o grau de formalidade, mas nós não conseguimos mais fazer isso em outros fóruns do campeão extrajudicial e tal. O senhor entende, portanto, que falta esse debate sobre formalismo, sobre formalidade, a partir daí a gente ter um impulso nessas outras maneiras da extrajudicialização, outras propostas? Olha, pelo menos a realidade que eu vivo dos civilistas, os civilistas têm defendido muito, dentro do possível, claro, a mitigação de formalidades. Isso aconteceu, por exemplo, no testamento. A jurisprudência do STJ vem mitigando paulatinamente cada vez mais as formalidades testamentárias, sem que ocorra uma eliminação total das formalidades, porque aí você quebra com o fim do testamento, que é justamente atestar a vontade do morto. Né? As dificuldades nós recebemos do nosso sistema de civil law, nosso sistema romano-germânico, e a gente não contesta porque sempre funcionou bem. Funcionou bem em outros países, funciona bem aqui na nossa realidade. Eu tenho para mim que o direito privado brasileiro funciona muito bem. E funciona também muito bem quando a pessoa procura, dentro dos limites da lei, por exemplo, perpetuar a autonomia privada. Claro que nós temos limitações. Por exemplo, planejamento sucessório, né, por escritura pública. Esse é o meu tema de pós-doutorado na USP, orientado pelo professor Simão. E aí nós temos duas regras do planejamento sucessório que devem ser observadas. A primeira é a proteção da legítima, em 50%. E eu acabei de escrever um artigo em que eu fiz uma análise de 4 países, né, 2 da América Latina e 2 da Europa, Itália, Portugal, Peru e Chile, e o nosso sistema é até mais liberal que esses países, em que a legítima chega até 2/3. Lá o controle é muito maior. E eu confesso que não tenho visto, eu estou pesquisando, quando comecei meu pós-doutorado, pensei que ia encontrar motivos para reduzir a legítima. Eu não tenho encontrado motivos para redução. Né? Então, nós temos primeiro esse limite. E o segundo limite, que é o principal, doutor Andrei, sem dúvida, é o 426. Aquele artigo que veda o pacta corvina, pacto sucessório, não pode ser objeto de contrato em sentido amplo, pacto, né? Herança de pessoa viva. Então, uma renúncia à herança, apesar de que alguns colegas meus defendem, a renúncia à herança ela só pode acontecer nos termos da lei, por escritura pública, depois do falecimento, ou no processo de inventário. Né? Não é possível uma renúncia prévia, por exemplo, numa escritura de pacto antinupcial. E aí eu acho que realmente tem que passar pelo Congresso, precisa mudar isso na lei, e acho que é bem complicado a gente ter, ainda mais agora, alguma mudança sucessória de grande impacto. Então nós temos esses problemas, né? São institutos que funcionaram muito bem no passado, continuam funcionando. Eu comecei aqui a sessão da Câmara ouvindo o relator do projeto, que, aliás, é formado na São Francisco, o deputado Henrique, do PV de São Paulo, dizendo que o direito civil tem institutos milenares que resolvem os problemas. E a verdade é que resolve. Sim, resolve, né? Há um fetichismo por inovação, né? Sim. Claro, a gente vai tentando mudando aos poucos dentro do possível. Mas com a minha experiência mais recente de fazer projeções para o Congresso, chega num determinado momento que a gente não consegue realmente avançar tanto. Né? Sim. E do ponto, voltando então agora para o nossa lei, a grande quebra de paradigma, a Lei 11.441, o que o senhor identificou nas características do notário que fazem com que essas hipóteses de extrajudicialização possam ser ampliadas e também o que contribuiu para que esta alteração, essa inovação de 2007 tenha dado tão certo. Hoje nós temos números gigantescos de atos feitos nos cartórios de notas, né? Bom, eu acho que o concurso foi muito importante. Eu, até lecionando para quem se prepara para esse concurso há muitos anos,
O concurso foi muito importante, houve uma democratização do acesso por concurso público, um sistema anterior que era muito criticado, uma alta qualificação, eu conheço a atividade também por aqueles que a desempenham. Na academia, na Escola Paulista de Direito, nós temos essa realidade, vários alunos que são notários. Na faculdade que eu dava aula antes, a FADISP também, vários alunos notários também. Então, eu acho que houve uma ultraqualificação profissional dos notários e registradores em geral e, paulatinamente, por uma questão de segurança e de certeza, as atribuições estão sendo passadas. Eu sei que a classe, muitas vezes, quer mais atribuições. Uhum. Né? Sim. Mas eu também gosto de dizer sempre, existem atribuições que a gente, por exemplo, tem que tirar do Poder Judiciário e passar para o notário, mas tem atribuição que a gente também tem que tirar do notário e passar para o registrador civil. Né? Então, eu acho que é uma questão democrática de entender as atribuições. Mas, no geral, é isso. Uma grande qualificação. Aquele tema que a gente diverge, de que você já sabe, que é a questão do divórcio unilateral, né? Que eu gosto de chamar de divórcio unilateral. E a proposta do senador Pacheco, ele também prefere divórcio unilateral do que divórcio impositivo. Né? Eu acho que é uma questão da democracia. Então, algumas atribuições foram dadas aos notários, outras também, por esse ambiente de qualificação que eu acabei de mencionar, eu acho que podem ser atribuídas também para os registradores civis. Né? Sim. É um processo longo, vai ser um debate longo, mas, veja, existe todo um contexto daquilo que eu procuro defender. Como eu lhe disse, eu acho, por exemplo, não há menor sentido não se poder fazer uma escritura pública de inventário, mesmo havendo testamento. Eu acho que a lei deveria ser mitigada, eventualmente o controle do testamento ser feito pelo Ministério Público no cartório, como acontece em Portugal. Né? Sim. Então, eu acho que a gente tem que pegar essas atribuições para facilitar a vida das pessoas. Né? Eu estava falando do 426, talvez seja o caso da gente colocar, como aconteceu em Portugal, a possibilidade de renúncia prévia à herança lá no pacto antinupcial, dependendo do regime de bens. Né? Agora, eu já consultei alguns amigos, né? Alguns amigos congressistas, essa proposta até para começar a debater é complicado. Né? Sim. Até a gente mandou uma proposta, diga-se de passagem, para o senador Rodrigo Pacheco, uma proposta que eu fiz com o professor Simão e o professor Bunazar, que têm sido meus companheiros nessa jornada legislativa mais atual, de colocar exceções ao 426 e dando a possibilidade de vocês fazerem, por escritura pública, no pacto antinupcial, renúncia à herança. Nem foi proposto ainda, Andrei. Nem foi proposto ainda. Gostaria de ver. A gente poderia contribuir. Inclusive, o professor Simão é meu colega de conselho consultivo do Ibradim. Somos conselheiros, então nos vemos aí, antes do Covid, nos víamos aí pelo menos uma vez por mês aí nas reuniões do Ibradim. O senhor gostaria de entrar nessa questão especificamente do divórcio unilateral, melhor do que o impositivo, como o senhor disse, e essa questão relacionada à atribuição? Ou o senhor acha que a gente vai brigar aqui e a live vai cair? Não, Andrei, pode falar. O contrário, eu vou ouvir o que dizer. Não. Então, fica à vontade com relação a esse tema específico. O senhor já falou sobre o inventário com testamento, que estava na proposta da lei de desburocratização, da comissão de desburocratização. Ela está tramitando. Está ainda. Aqui a gente esperava que ano passado ela fosse aprovada. Sim. Ia avançar e o que acabou não acontecendo, mas ela está tramitando. Eu acompanhei, participei da comissão do colégio que fez algumas propostas e tal também. Um ambiente muito democrático, temos que reforçar isso. Propostas de todos os lados, todas levadas a sério, em consideração. O senador Anastasia, muito equilibrado na condução da comissão e tudo mais. O senhor já falou com essa questão do testamento. Divórcio, separação. Separação, o senhor ainda acha que existe? Não. Não, eu entendo que a separação ela foi suprimida com a emenda constitucional 66 de 2010. O STJ decidiu na terceira e na quarta turma, com voto vencido do ministro Salomão, que honrosamente cita o meu entendimento, de que ela subsiste por conta do CPC, mas a questão está no Supremo,
né? Então, o Supremo vai decidir se a separação... eu gosto de falar separação de direito, doutor André, porque envolve tanto a judicial quanto a extrajudicial. Sim. Então, eu entendo que não subsiste, mas a questão está para o Supremo decidir. O senhor acha que ela, ainda existindo, subsistindo, traz algum prejuízo? Eu acho que eu não vejo benefício também. O senhor acha que poderia ter uma burocracia? Mas o senhor acha que seria uma ampliação da liberdade dos indivíduos? Dela decidir? Doutor Andrei, mas eu já vi gente que me consultou, e não foi uma vez só, foi alguns casos, que foi até um escritório de advocacia e disse lá para o advogado, quero me separar, quando já podia divorciar. E aí o advogado atendeu. A pessoa leiga separou a pessoa. Né? Foi tentar casar, não conseguiu, aí descobriu que tinha que divorciar. Né? Aí voltou para o escritório de advocacia, falou, mas o senhor não me separou? Separei, eu não divorciei. Ah, mas então agora tem que pagar novamente. Eu já vi o contrário também, professor. 2, 3, 4, 5. Se a Constituição também funciona. Eu também vi o contrário, professor. Eu vi pessoas que queriam restabelecer o casamento e tinham divorciado. Eu entendo, eu só não consigo identificar... É só casar de novo. Casar não é tão fácil quanto só restabelecer. Mas eu não consigo ver tanto prejuízo nesse sentido. Eu acho até que ela subsiste, mas acho até uma discussão um pouco que não pesa tanto, né? Só acha que tem uma relevância grande hoje? Ela tem uma relevância mais técnica, até porque os dados de vocês mostram que a quantidade de separação pequena. A quantidade diminuiu muito, né? Muito. A Maria Helena Diniz, minha querida orientadora de mestrado, ela diz o seguinte, olha, até pode ter continuado, mas a tendência é que a separação caia em desuso. Em certa medida, ela tem razão. Isso já está acontecendo. Mas eu acho que esse debate é só a ponta do iceberg, porque o iceberg mesmo é a questão da culpa. Né? Se a culpa pode ser debatida ou não nas demandas. Eu acho que isso que está por trás de todo o debate. Né? E esse debate da culpa acabou ficando postergado, porque até hoje a gente debate ainda essa ideia se a separação de direito englobando a judicial e a extrajudicial, se ela continua ou não. E pegando o gancho, quando falamos em culpa, vamos cair numa grande polêmica da questão do divórcio unilateral. Né? Boa parte da argumentação é no sentido de que, como não há discussão de culpa, não há necessidade da manifestação do outro cônjuge. E que agora o divórcio é um direito potestativo, esse é um argumento. Lembrando que o próprio Código de Processo Civil, no artigo 356, ele propicia o julgamento parcial de mérito. Então, é possível, por exemplo, divorciar o casal e seguir na discussão de outros temas. Né? Indiretamente, esse dispositivo autoriza também que o casal tenha o vínculo desfeito e que ele debata numa ação judicial questões pendentes, como alimentos ou, para aqueles que entendem assim, responsabilidade civil de um cônjuge frente ao outro. Né? Acaba sendo um argumento para o divórcio unilateral. Agora, eu sei que esse é um debate que é um debate muito intenso, que existem forças em sentido oposto trabalhando no Congresso Nacional em relação a essa proposição. É uma tendência também mundial de facilitar mais ainda o divórcio. Eu já vi vários professores falando no Congresso Mundial da YSFL, da International Society of Family Law. Mas, como tudo em direito de família, a gente tem, muitas vezes, conflitos de pessoas que têm pensamentos opostos. Eu tenho dito isso, há um tempo, eu estou numa posição em que professor, quem é conservador me critica. E quem é progressista me critica também. Quem é muito progressista me critica e quem é muito conservador me critica. Então eu fico feliz porque alguma razão, em algum momento, eu penso que eu devo ter. Professor, só quem não faz nada não é criticado. Então, não é verdade? Por favor, Andrei. O doutor Andrei, não. Andrei, por favor, professor. Não poderíamos tentar pensar num meio termo? Não ele ser potestativo
não deveria, antes da produção dos seus efeitos, pelo menos ser comunicado a parte? Porque do modelo, na forma como está no projeto, ele pode se configurar uma grande surpresa. E a partir do momento que a gente pensa no direito como normas de pacificação, e a atuação, por exemplo, do extrajudicial, ele é preventivo de litígios e pacificação social, nós não poderíamos criar maior embate e maior discussão no seio de uma família ou no seio das relações familiares, uma questão de surpresa. Poderíamos ter mecanismos menos drásticos, talvez, do que a proposta? Bom, se é um direito potestativo e se o Supremo realmente confirmar isso, aí eu arrisco pelas duas Supremo em matéria de família e sucessões, nessa atual composição vai ser apertado, mas eu arrisco de que o Supremo tende a dizer que não existe mais separação judicial no sistema. Eu vislumbro um provável conflito entre Fachin e Fux nesse sentido. Aliás, o Fux é o relator. Mas se o Supremo decidir e confirmar que é um direito potestativo, aí nós vamos justamente na linha do que a gente estava defendendo agora há pouco, né? De diminuição de formalidades, de quebra de formalidades. E a possibilidade de você ter o casal divorciado não obsta que outras questões sejam debatidas, né? Partilha de bens, alimentos, guarda de filhos sendo atribuído alimentos no caso concreto, porque o próprio Código Civil traz essa ideia junto com o CPC do julgamento parcial de mérito, né? Então, com essa decisão do Supremo, eu acho que haverá um passo determinante para se admitir o divórcio unilateral no cartório de registro civil, né? E vou dizer uma coisa, Andrei, ainda mais com toda a crise, profunda crise, inclusive crise de depressão econômica que nós vamos passar, não é crise econômica, é depressão econômica, eu acho que diminuição de formalidades, diminuição de despesas e desburocratização, isso os cartórios terão ganhos, falando dos notários, em alguns pontos e perdas em outros, porque, na verdade, todos vamos perder com essa crise, todos vamos perder, inquestionável. O bolo para dividir vai estar menor? Sem dúvida. Eu acho que também com essa nova realidade o divórcio unilateral acaba ganhando força. Mas vamos acompanhar o debate democrático no Congresso Nacional, e onde eu acho que realmente os debates são mais democráticos, e vamos aguardar para ver realmente qual vai ser a posição do Congresso a respeito dessa questão. Quando a gente fala em formalidade, a gente fala muito em opção legislativa de quais formalidades ter para quais negócios, atos e relações jurídicas. O senhor entende que o casamento não poderia exigir que a sua dissolução fosse mais formal do que o divórcio unilateral tende a não sê-lo? Bom, mas vamos lá. A própria questão da mudança do regime, né, que é judicial. A pessoa casa no cartório de registro civil, né? Uhum. Pode fazer um pacto antinupcial se der essa opção perante o tabelionato de notas e faz o registro do pacto, né, caso se adote um outro regime no cartório de registro de imóveis, né, como estabelece o Código Civil. Então, já no casamento, nós temos aí uma integração desses três cartórios. A dissolução é feita no tabelionato, né? É feita no tabelionato. Por que não também no cartório de registro civil? Posso falar? No meio do caminho, a crítica que se faz é justamente porque que a alteração do regime de bens ela tem que ser feita perante o Poder Judiciário, né? Por que não fazer também perante o tabelionato de notas? É uma questão de coerência do sistema, né? Se casa em um, por que não dissolve eventualmente no outro? E no meio do caminho, por que também não altera o regime se a matéria é patrimonial? Por que não altera o regime perante o tabelionato de notas? E o CPC já veio desatualizado nesse ponto, porque o CPC exige ação judicial e a presença do Ministério Público ainda, né? Uhum. Então, é nesse contexto que eu vejo um pouco falta de coerência. Sei que vou apanhar, mas aí eu vou puxar a coerência para o outro lado. Eu penso um pouco bastante divergente, vamos colocar assim. O brasileiro tem dificuldade de divergir, né? A gente prefere o futuro do pretérito né, na hora de divergir. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a
acredito que a dissolução seja uma manifestação de vontade muito mais qualificada do que a própria formatação. E a formação do casamento é em conjunto, ou seja, ninguém vai sozinho no registro civil se manifestar para casar, ele geralmente vai em dois, né? E não necessariamente na dissolução todas as questões já estão resolvidas e a própria produção desses efeitos já exige uma manifestação de vontade muito mais complexa e a formalização de vontade de negócios jurídicos, não apenas de atos jurídicos, é feita pelo tabelião de notas por força da 8935. Essa é a minha visão. Eu tenho reticências com o divórcio unilateral, nem tanto jurídicas, mas de efeito social desse divórcio. Se ele não diminui a pacificação social e os problemas podem gerar de conflito interno em relações familiares. Mas mais ainda, isso eu tenho reticências, mas acho solucionável. Mas eu tenho bastante resistência a entender essa manifestação de vontade feita no registrador civil. Não só por força da Lei 8935, mas por força da questão técnica jurídica, como já é feita hoje em dia no cartório, nos notários, eles estão voltados, por força da própria atribuição, à colheita de vontades de maneira qualificada. Mas esse debate é longo e teríamos aí muita coisa para falar. Doutor André, eu quero só pontuar. Aumentar o conflito, exigir uma mulher que está sob violência doméstica ir num cartório, lavrar uma escritura para um tabelião, isso diminuir o conflito, porque um dos exemplos de aplicação do divórcio unilateral é justamente violência doméstica. Sim. A mulher não pode ver o marido, e aliás, esse é um problema. Por isso que eu estou dizendo que a pandemia vai ainda motivar mais ainda a lei, né? Porque há um aumento expressivo no mundo inteiro de violência doméstica, ela tende a aumentar, exigir que uma mulher que queira se divorciar tenha que se expor e ver o marido no tabelionato de notas, quando ela poderia ir direto no cartório de registro civil. Só um minuto que ainda vou argumentar para rebater o primeiro argumento seu. E direto no cartório de registro civil, ela pode ir lá divorciar sem a citação do marido que está submetendo ela à violência doméstica. Então, você entende que afastar o divórcio unilateral é que aumenta o conflito. E outra coisa, com respeito, os negócios jurídicos constitutivos, naturalmente, eles são muito mais complexos do que os negócios jurídicos desconstitutivos. Quando uma pessoa entra no casamento, o ato é muito mais complexo do que quando ele vai desfazer o vínculo. Né? Então, com devido respeito, eu não concordo com o seu argumento. Por isso que o ato desconstitutivo ele tem que ter um controle maior. Por isso que o casamento é lavrado por juiz de paz, né? Só um minuto que eu não terminei ainda. Celebrado. E veja que uma outra questão que também o divórcio unilateral acaba resolvendo o conflito é justamente um caso em que um dos cônjuges quer o divórcio, não há nenhuma razão e nenhuma possibilidade do relacionamento continuar, ele quer o divórcio e só vai conseguir o divórcio se tiver a assinatura do outro. Ou senão vai ter que judicializar. O divórcio unilateral também, quando é feito no cartório de registro civil, além de resolver esse problema da violência doméstica, que, repito, será um dos males do novo século XXI que começa agora. A violência doméstica vai explodir no nosso país. Né? Além desse ponto, acaba facilitando a vida da pessoa que quer desfazer o vínculo e muitas vezes vai ter um empecilho, vai ter que judicializar. O nosso poder judiciário, que ficará ainda mais inflacionado, ainda terá mais uma ação judicial. Vai na contramão de tudo que a gente começou a falar aqui, que é justamente a extrajudicialização. Vamos lá, vamos manter esse debate quente. Professor, quando eu falo em pacificação, primeiro, acho que não devemos criar regra para exceções. Né? A violência doméstica, graças a Deus, com volume extremamente indesejado, e com toda razão o senhor diz, aumentará, ainda é uma exceção. Né? O que digo, não menosprezo a importância da exceção e como devemos tratar de forma rigorosa no âmbito até criminal, aliás, mais ainda no âmbito criminal do que no âmbito civil,
a questão de violência doméstica. Agora, há um divórcio unilateral, seja pelo homem, seja pela mulher. Quando falamos de um instituto, não devemos focar apenas em um destinatário dele. Seja o homem pela mulher, não afastará o violento de seu lar. Não afastará. Seja o violento mulher, seja o violento homem. Por isso que eu não vejo neste foco, nessa argumentação, o ponto principal do debate. O divórcio unilateral, como eu disse, eu tenho reticências, mas entendo que sim, ele é possível e depende da forma. A questão do registro civil, do órgão que faz, eu acho que é uma questão sistemática. O registro ele é destinatário de atos, ele não é produtor de atos. A celebração do casamento não é feita pelo registrador civil, ela é feita pelo juiz de paz que vai até lá. Ou seja, essa dualidade é algo do nosso sistema. E por isso acho que ela deve ser mantida. Por isso que o pacto é levado e não é apenas declarado do registrador. É um sistema que hoje é assim. Podemos pensar em quebrar os paradigmas. Para quebrar paradigmas é isso que nós estamos fazendo, debatendo para que a gente evolua com visões diferentes. Arrefecendo um pouco, professor, divórcios e separação, se ainda existir, com filhos. Como o senhor vê que essa questão pode ser tratada? O projeto, eu entendo que tratou muito bem nesse sentido. O senhor vê que ainda vai haver resistência no Congresso ou ainda teremos forte essa questão do protecionismo exagerado, substituição da vontade das pessoas pela vontade estatal? Olha, olhando para o projeto, eu estou com ele aqui na tela, ele coloca, como eu falei, o Ministério Público atuando. Ele coloca o Ministério Público atuando diretamente no cartório de registro civil, que é a proposta do novo artigo 734. Né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tenho ele aqui também. Só que o projeto é tão grande que é difícil achar ele, né, dentro dele. Né? Salvo engano, professor, estamos na página 53. 733. O 733 de alteração na de página 53? Isso, página 53. O divórcio consensual, a separação consensual e a extinção consensual da união estável. Observados os requisitos legais, poderão ser realizados por escritura pública, quando não requeridos, diretamente ao ofício de registro civil. Não sei se você percebeu, mas aqui já tinha o divórcio unilateral no projeto, né? Competente que o processará, então não é só o projeto lá, e aqui já tratava desse tema. Que o processará e fará constar as disposições que trata o artigo 731. Parágrafo 3º. Se houver nascituro ou filhos incapazes, a eficácia apenas das disposições relativas a eles, como previsto nos incisos 3 e 4, dependerá da homologação do Ministério Público. E o Ministério Público, eventualmente, pode desaprovar, né, esse acordo envolvendo filhos menores ou incapazes. Eu concordo, aliás, é uma das redações que eu ajudei a fazer na época, consultado pelo Carlos Eduardo Elias de Oliveira, que foi o assessor do Senado Federal que ajudou a fazer esse projeto de lei. Eu concordo. Agora, o Congresso é imprevisível, né? Cada vez mais imprevisível. A gente tinha um Congresso ano passado que era um Congresso liberal até ultraliberal. Esse ano já mostra ser um Congresso intervencionista, né? Por conta disso, as coisas tendem a mudar muito. Eu espero que sim, seja aprovado, até porque uma das linhas que nós temos hoje é de diminuição de burocracias. Professor, fugindo das questões de direito de família, indo um pouquinho agora para direitos reais, sei que o povo gosta, na verdade, de direito de família. No colégio, a gente pega as estatísticas de resposta dos posts e das comunicações. Direito de família é o que todo mundo que gera mais repercussão e mais engajamento. Mas como o senhor viu o Instituto da Uso Capião extrajudicial, com a sua posterior alteração, depois, como o senhor vê a sua evolução na prática e a resposta que estamos tendo ou não com ele? Por que eu digo isso? No sentido de que ainda está subutilizado, pode ampliar, ou ele tem algum defeito congênito que não permite essa ampliação?
O defeito que havia era aquela história do quem cala consente, que era a regra, depois foi retirada e depois, em 2017, voltou quem cala consente, né? Mas, de qualquer maneira, o uso capião é um instituto que tem limitações sempre, é um dos institutos mais difíceis do direito privado, né? Eu sou favorável a essa mudança, achei ter sido alterado depois, ser colocado quem cala consente, mas pela prática que eu tenho visto, inclusive eu orientei um trabalho de mestrado na FADISP, né, do Rodrigo Rodrigues, que é registrador de imóveis em Pirassununga. Tem outro trabalho agora de orientação. E o que eu visto é que o capião extrajudicial tem sido utilizado, sobretudo, para regularização fundiária, para fazer a regularização, né, quando o imóvel tem algum problema matricular na origem, né, não nos casos em que existe uma outra pessoa envolvida. Né, é o que eu tenho visto. Mas é um instituto novo, eu acredito que ele tende a crescer mais na sua aplicação. Né? Sim. No projeto também, uma experiência que tivemos em São Paulo, com as cartas de sentença, um projeto, uma experiência que tivemos que até hoje foi muito boa, que teve uma boa resposta no estado de São Paulo, e foi incluída no projeto, que é a elaboração das cartas de sentença por notários. Isso nós vemos aí uma atividade, então, notarial, muito vinculada aos atos processuais, diretamente vinculada a ato processual. Só acha que neste campo podemos ainda evoluir? Eu dou um exemplo aqui vamos lá, divagando. Testemunho realizado através de escritura declaratória, com a presença de ambos os advogados, com perguntas. Poderíamos tentar auxiliar o judiciário também neste caminho? Não entendi a pergunta. Como? Uma escritura feita para qual finalidade? Por exemplo, nós vimos que a carta de sentença ela auxilia o judiciário em atos formais. Eu estou vislumbrando se nós poderíamos ampliar essa atuação, até mesmo para que nós possamos, por exemplo, colher testemunhos através de atos declaratórios, com participação de advogados de ambas as partes. Eu estou realmente divagando. Queria saber, com a visão do senhor, ainda que seja uma questão um pouco mais voltada para o direito processual, mas o senhor verifica essa possibilidade? O senhor acha que a gente não poderia, que o serviço extrajudicial está sendo subutilizado e poderia ser utilizado também nesse campo? Olha, o que eu acho de subutilização hoje, no momento, é o que está no projeto. Né? O problema do judiciário aceitar o ato extrajudicial acontece também num campo que eu atuo também, que é de arbitragem. O judiciário, sempre que possível, eu tive uma arbitragem recente que tinha uma medida cautelar, uma tutela provisória pré-arbitral, e o judiciário com informações o tempo todo. Né? Então, o judiciário ainda tem um pouco de desconfiança que é produzido fora dele, e muitas vezes com razão. Não sei se essa tendência tende a mudar. Então, mesmo um testemunho desse, pode ser que o juiz ele queira atestar se realmente é verdade, se esse testemunho está de acordo com a realidade dos fatos. Né? Acho que aí a gente ainda precisa evoluir. Não é só no ponto de vista dos atos extrajudiciais notariais, mas também os arbitrais a gente precisaria evoluir um pouco para se admitir mais essa autonomia. Com a realidade de quebra de formalidades, pode ser que isso aconteça. Sim. Aí, falando de arbitragem, a gente chega numa outra, mais uma hipótese de extrajudicialização, né? Que é a conciliação. Como o senhor vê a participação do notário na conciliação? Bom, esse é um tema interessante e, aliás, eu estava debatendo isso com os meus alunos de mestrado na semana passada, né? E mais do que isso, né? O notário trabalhar na mediação. Na mediação. Isso, na mediação e na conciliação. Né? Uhum. Lembrando especialmente que nos dois casos recomenda-se pelas premissas da mediação e da conciliação que seja alguém totalmente imparcial, que não tenha nenhuma relação com litígio, não tenha nenhuma relação
com a causa, um terceiro neutro, eu gosto muito dessa expressão, que a Fernanda Tartucci, minha irmã, utiliza, né? Um terceiro neutro. E como ela mesma escreve, eu acabei sendo convencido, até acho que é possível que um tabelião conduza, desde que não seja o mesmo tabelião que vai lavrar a escritura. Né? E Por quê, professor? A gente vê essa neutralidade sendo atingida quando é a mesma pessoa que vai fazer a escritura. Né? Se for um terceiro, se for alguém que não vai lavrar a escritura, não há nenhum problema. A gente vê um problema de neutralidade quando se vai, por exemplo, fazer uma mediação sucessória, é o mesmo tabelião que vai lavrar a escritura. Né? Então, para que realmente a neutralidade esteja presente, é o entendimento dela e eu concordo com ela. O senhor não entende que o arcabouço jurídico, que envolve o tabelião, o seu regime jurídico, não lhe dá suficiente imparcialidade para que ele lavre? Eu falo isso porque a atuação de pacificação, de mediação e de conciliação, antes mesmo de ser prevista em lei, sempre fez parte decisiva da atuação notarial. Não é raro os negócios jurídicos formados por escritura pública, o tabelião aconselha e faz com que as partes cheguem a um consenso sobre elementos do negócio jurídico. O senhor não entende que esse regime jurídico já não traz? Existem fatores subjetivos além dessa questão do regime jurídico. É a mesma coisa, existem também restrições no campo arbitral, e eu sou muito rígido na análise dessas restrições no campo arbitral, e eu acho que as mesmas restrições sobre parcialidade, imparcialidade, neutralidade, esses parâmetros que servem, por exemplo, para a atividade arbitral, claro, as atividades são diferentes, elas devem ser aplicadas para o campo da mediação. Então, por exemplo, se eu já tive contato com um caso concreto, se eu já dei até consulta para a parte ou para as duas partes, eu estou totalmente impedido de ser árbitro da causa. E acho que isso também vale para mediação, isso vale também para conciliação. É uma posição mais pessoal minha, de estar muito apegado à questão ética. Isso pode ser até tido como, em alguns padrões internacionais de arbitragem, código laranja ou código amarelo, mas eu particularmente acho que havendo um código já do ponto de vista arbitral, e repito, acho que isso também tem que ser levado em conta para a mediação e para a conciliação, vale o mesmo. Na arbitragem, o senhor entende, então, que o árbitro deve somente participar da decisão final. O árbitro que participou do processo arbitral não deve decidir. Não estou dizendo isso, André. Um árbitro que participou de algum momento, teve contato com as partes, na fase pré-arbitral, sabe do caso antes, horas que nós preenchemos para começar como árbitro, é uma das perguntas que está no relatório. E é um dever de revelação quanto a isso, com a possibilidade de impugnação. Né? Eu, se tive contato, eu nem preencho a ficha, eu nem aceito ser árbitro. Se eu já tive contato com o caso, eu nem aceito ser árbitro. Né? Por quê? Porque eu acho que a neutralidade ela tem que ser absoluta, até porque, para não se correr o risco, agora falando da arbitragem, de uma impugnação judicial depois, o que, para um árbitro, é algo muito grave. Mas é uma questão pessoal e subjetiva. É claro que tem gente que pensa o contrário, como tem gente que pensa o contrário também na arbitragem. Né? Já vi casos na parte não. A questão da autonomia é uma visão bem americana, do norte. É a questão de autonomia, como o trabalha muito com isso. A autonomia sou eu que digo, não é a realidade que me cerca que vai dizer a questão da autonomia. Eu já sigo um civil law, que a autonomia não é analisada só a partir de questões internas e íntimas daquele que vai conduzir o processo extrajudicial, mas é também analisada a partir de um todo. Mas é uma mais rigorosa minha e de outros colegas, há quem diga como você que não há nenhum problema. Eu fico... Eu só faço a ressalva no campo notarial porque a conciliação, o notário trabalha com consenso. Então, mesmo a lavratura decorre do consenso. Nesse sentido, só que eu faço ressalva. Só que a mediação ela não visa consenso. A mediação ela visa diálogo. Né? O objetivo da conciliação não é o acordo. O objetivo da mediação não é acordo. O objetivo da mediação é a abertura de portas e se isso conduzir ao acordo, é outra história. Eu gosto sempre de contar essa história. Há uns anos atrás, eu fiz um planejamento sucessório muito extenso, aliás, com um colega seu aqui em São Paulo,
e eram 20 minutas, né, de uma família tradicional, tradicionalíssima, fizeram um acordo, no final quase não chegaram a um acordo, fizeram todas as minutas, resolveram um problema de litígio entre eles, uma disputa sucessória, né, tudo dentro da lei, então, cessão de cotas, testamento, doação, né? Só que a mãe e a filha ficaram numa sala com segurança na porta e o filho na outra. E eles começaram a reunião sem se falar e terminaram a reunião sem se falar. Então, eu gosto de usar esse exemplo. E quase não fazem um acordo por conta de um objeto da família que, para nós, não tem valor nenhum. É um símbolo de poder da família, né? Então, eu gosto sempre de dar esse exemplo que atendeu-se à conciliação, né, e não se atendeu à mediação. Aí você vai me dizer, mas eles saíram pacificados. Não sei se saíram pacificados, né? Porque eu já tinha notícia que ia ter revogação de doação, revogação de testamento. Saíram pacificados naquele momento. Sim. Às vezes você chega gordo, mas o conflito persiste, né? E eu aprendi com a Fernanda Tartucci, lendo inclusive as obras dela, não só ela, outros colegas também que escrevem sobre mediação. Isso não é o acordo. O objetivo da mediação é abrir portas para o diálogo, né? Então, existe uma diferença substancial. Professor, nós já estamos aí chegando a quase 1 hora de conversa. Queria estar, para mim, está passando extremamente rápido. Espero que para todo mundo que esteja acompanhando. Eu queria, agora, vamos soltar um pouco as amarras e devagar um pouco mais. O que o senhor acha que vai sair depois de tudo isso? Andrei, vamos fazer o seguinte. Eu acho que, já que a gente está encerrando, abrir para algumas perguntas. Bora. Acho que era melhor. Bora. Eu não sei aonde, Aí eu vou ver se eu achei. Mesmo lugar, ativar comentários. Desativar. Isso. Professor, vamos esperar as perguntas, mas vamos ver aí, o que o senhor acha que vai sair disso tudo que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vendo os meios de comunicação, as formas de contato entre pessoas mudar rapidamente. Hoje em dia, reuniões que a gente marcaria para a semana que vem, nós estamos fazendo 5, 6 no mesmo dia por videoconferência. Eventos que marcaríamos com toda a pompa que o senhor merece, no local, com olho no olho, com várias pessoas ali presentes. Estamos fazendo agora online e de forma bastante eficiente. O que o senhor acha que vai sair disso tudo que nós estamos vivendo? Porque as mudanças foram aceleradas, né? Mas, Andrei, você falou só a coisa boa da humanidade. Nós vamos ter uma situação como foi a quebra da Bolsa de 1929, um empobrecimento geral da população, uma concentração de riquezas. Nós vamos ter um panorama péssimo. Quem acompanha as minhas lives sabe que eu sempre falo isso. E a coisa só tende a piorar. E eu concordo. Os negócios vão parar por um tempo. Os Estados Unidos terão São Paulo. E não acho os bares e restaurantes, né? Sim. Então, não acho que o senhor está sendo pessimista. Acho que o senhor está sendo realista. Eu concordo com tudo. Eu me foquei um pouco mais na forma como as coisas estão mudando nas relações, não diretamente no impacto na vida das pessoas, porque esse não tenho dúvida. Nada de bom vai sair diretamente. Agora, o ser humano se adapta e nós estamos nos adaptando. Tá ruim. Bom, o som não está funcionando com as perguntas. Eu vou dizer agora a parte né? Isso que você. Eu acho o seguinte, que congressos jurídicos terão. Eu digo sempre, tem que tirar. Vou ter que travar. Os comentários trava. Tá me ouvindo agora? Tô, perfeito. Olha, a parte que você perguntou, Andrei, realmente os congressos serão todos virtuais. O próprio IBDFAN fará o congresso no segundo semestre, o IBDFAN de São Paulo pela plataforma Zoom. O ensino, aquele que for possível, será todo à distância. Até porque imagina a gente voltar para a sala, todo mundo de máscara, com distância, né, medindo a temperatura, com janela aberta. Vai demorar para a gente ter essa adaptação, né? Então, a gente terá problemas, uma mudança muito grande na forma de contato das pessoas. E, em certos pontos, um futuro até imprevisível.
visível, né? Agora, há um empobrecimento geral, infelizmente, e não é só no Brasil, no mundo inteiro. Nós vamos passar já estamos passando com a pior crise da nossa geração. A conexão voltou a ficar ruim. Andrei, é melhor a gente encerrar, porque começa a dar Perfeito. instabilidade. Eu vou pedir para Bora. fazer o seguinte: quando encerrar, subir para a live, subir a live para o Stories, que depois a gente coloca no canal do YouTube. O senhor me ensina? No final, Stories, por favor. Como é que eu faço aqui? Então, a hora. E para gravar, como faço? Vai aqui. Não vá, depois os nossos assessores fazem isso. Você vai fechar aqui no X, aí vai te dar a opção subir para o Stories. Vai aparecer quantas pessoas viram, anota quantas pessoas viram, para depois a gente ter uma ideia. Aí você subir para o Stories, vai ficar no Stories do Colégio. 24 horas. Tá bom. E aí depois a gravação o pessoal faz. Isso. Foi um ótimo debate, quero agradecer a oportunidade, foi uma honra para mim. Professor, a honra é nossa, poder ouvi-lo, e como eu disse, já é uma honra ter o senhor pensando na nossa atividade. Então, e o senhor poder falar conosco e para todos os nossos associados do colégio, realmente é um privilégio enorme. Espero repetir, que a gente possa fazer de novo. Acabamos não debatendo tanto assim, eu quero divergir mais do senhor, mas está difícil. Então, vamos deixar para a próxima. Professor, muito, muito obrigado. Ok. Vamos conversando. Pessoal, obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado. Um grande abraço. Abraço, até mais.